Então pega a visão. Receba, Uruha, a minha palavra. Vamos passar para outro vídeo, eu disse lá, né? Passar para outro vídeo. Então, o Yelsoru, existe o Yelsoru antigo, existe o Yelsoru moderno, o Yelsoru presente, o Yelsoru do passado, do futuro do passado, o futuro do passado e o futuro do pretérito do passado e o futuro do futuro. Sempre será Yelsoru. É o meu nome? É a minha casa? Qual é a tua casa, Yalhusha? Yelsoru. É a casa onde eu posso habitar. Por que você pode habitar nessa casa? Porque essa casa está aberta. A minha casa nunca será fechada. A porta que eu abro, não há ninguém que tem autoridade, abial, poder. A porta que eu abro, de fechá-la. E a porta que eu fecho, não há ninguém que tenha abial, poder de abri-la. Então, eu fecho a porta do engano. A porta da usurpação da minha casa. Eu entro com azorral, chicote, a minha vara. E dou varada no que está lá dentro. Boto para fora os mercadantes, os mercenários escriturais, dizendo. É isso é que é. Por essa palavra. Então, qualquer nome que se atribui à nação eleita, que não é Yalsorul, é um nome que? É um nome cópia. É uma moeda falsa. É uma utopia. É um sonho que nunca se realizará eternamente, porque deixará de existir. Os nomes blasfêmicos não herdarão a vida eterna. Não há nenhum governo que governará eternamente se não for o de Yalsoru, a minha casa, os meus filhos e as minhas filhas. No testamento é Yalsoru. Quando renova-se o testamento, o que é renovar o testamento? Quando eu estou aqui, outra vez com o meu povo. Na aliança, eu estava com o meu povo. Correto? Passou-se um tempo que o meu povo ficou distante. Agora, outra vez, eu estou com o meu povo. Aonde tu estás? Em Yalsoru, na casa de Tefilá. É aí que me encontro. E onde é essa casa? No templo? Qual é o templo? Aquele que acredita em mim? São os Yalsorulitas. Dizendo, Yalsorulita. Yalsoru, no plural, são todos o Yalsoru, os meus filhos. Só homem Yalhusha? Não. Mulher? Só adulto? Não. Moço e moça, adolescentes, menino e menina. No ventre tem Yalsoru? Tem. No ventre tem Yalsoru. E tem para descer? Tem, sob a minha palavra. Só. E quais que descem Yalhusha? Os da aliança. Todos. Sem exceção. Os que pecaram morreram. Mas há uma chance a eles de ouvir a minha palavra e serem ressurretos. Aí eu e Yalhusha mostro a minha autoridade no mundo espiritual. Eu mostro a minha Hesed Yalhusha, a minha bondade, a minha longanimidade. Eu mostro a minha misericórdia. Eu mostro o quê? O teor do meu perdão, que é capaz de
dar vida ao morto. Em outras palavras, capaz de perdoar pecado e trazer a existência da vida novamente. Porque os teus pecados foram apagados e deles não me lembro mais. Assim está escrito de mim e de você. Porquanto pelas minhas cicatrizes, pelas minhas feridas, pelo que fui pisado, pelo que eu pisei em terra, lutando, vós fostes sarados. E dos vossos pecados eu não me lembro mais. Ó, bichinho de Alrucaf. Quem é o bichinho de Alrucaf? Yaoxuru. Nasceu pequeno, é grande. Tu és meu filho, agora, hoje te gerei. Não é isso? E eu te amei profundamente, te legitimei como povo. Tá? Tá? Porquanto eu te amo. E aí, meu filho, minhas filhas. Ok? Então, correto? A seriedade do que é o que vim fazer neste mundo. E você entendeu a seriedade do que é o que você veio fazer nesse mundo? Entender essas coisas e lutar pela verdade, pela Emet-Yu, Emet-Yao, Rússia. O que é a verdade? Sim, eu sou. Sempre. Apagar o nome da história nos remete a questões políticas, com pano de fundo a religião. Exemplo: queima do arquivo de Yahushua Yahusafi Ur-Haim, o homem Yahusafi, no Mizraim, na terra do Egito, e agora também, porque estamos no mesmo sentido, estamos na travessia. Por causa do nome do Xuan, YHW, Yahushua, Yahweh, que Yahushaf levava no seu testemunho de que? De vida, na sua davaru, na sua palavra, que é como a minha palavra. Tanto faz tombar a sepultura como faz levantar a sepultura, ou é. Tanto faz aplacar a força de um rei, como faz levantar também. Esse é o teor da fala de Yahushua, aquele que tem o poder de interpretar mistérios. Testemunho de vida e administração. E o testemunho administrativo do Mizraim, no tempo de grande dificuldade na terra, como um vizir, um homem de alta patente governamental, nacional e mundial. E digo mais, interplanetário, em Haolanhao, dos mundos, dos universos, dos abismos e de tudo, porque ali ele catou tudo. Todo o ser humano era de Yahushua. Tudo que existia, a terra inteira se prostrou diante de Yahushua, a começar por seus irmãos, mediante
a visionária que ele teve. Do Senhor Messial, o sol, a Lulial e as concaveiras esteiras se prostraram diante dele. E verdadeiramente foram ser sustentados por Yahushua. Yahushua, mas e o faraó, o rei de Egito, que estava acima de Yahushua, foi sustentado por Yahushua. O faraó somente teve vida, os seus filhos, sua família e o seu povo por causa de Yahushua. Todos, sem exceção, o mundo inteiro. Todos, toda a terra dependia de Yahushua. Porquanto todos se entregavam. Queremos ser seus para que vivamos. Porque sabiam que Yahushua não iria maltratar ninguém. Homem de mão limpa. Então, um vizir, uma alta patente governamental, é o SAF, nos remete à libertação de Yaossoro. Isso nos remete ao quê? A libertação de Yaossoro. Projeta, em tempos adiante, a libertação, a saída de Yaossoro. Com seu próprio nome, com seu Shuam, Yaossoro. Quem saiu do Mizraim, 600 mil homens, 600 mil mulheres, 600 mil moças, 600 mil moços, 600 mil meninas e menino. Foi Yaossoro. E sem contar uma grande multidão que invadiu literalmente o fundo do mar. Mediante quem? O nome Yahushua. Yahushua. Com os estandartes. Iam gritando: vamos falar o nome do nosso Muriú, do caminho Yahushua, que nos libertou com mão forte da escravidão do Mizraim. Aí, Yahushua, mas como você fala isso? Porque eu me apresentei ao homem. Diz a eles que eu sou quem sou, o que é, te enviou. E quem é o teu nome? É o dos seus antepassados. É o de Abraão, de Isaac, de Isaac, de Alcaf. Quem é? O de Al-Shorul, Yahurim, Tizaboyahu, Tizadok. Diz a eles: te enviou. Eu estarei contigo. Não temas. Crê somente. Eles vão crer em ti. Muito difícil acreditar. Não vão acreditar em mim. Eu vou te dar a condição deles crerem. Eles ainda lembram de mim. Existem homens lá que ainda se lembram de mim, que não estão mortos totalmente. E dali eu farei sair uma grande nação. Nos remete à libertação de Yaossoro, em retorno à terra afirmada, à terra prometida. E qual é a terra prometida? Yaossoro.
Ele volta ao nome que esquecera. Entende? Ele voltou ao nome que esquecera. Ele se tornou a casa, a habitação. Todos não querem casa para habitar. Ele se tornou a própria casa. Todos não querem o templo. Ele é o próprio templo. Ele venceu pelo nome. E ao Senhor. Não estava lá com medo. E quando eu dei o nome, ele teve força. Tu serás e ao Senhor. Tu vencerás. Tu conseguirás lutar contra os homens e vencê-los. Porquanto credes a mim. Me desejou, ansiou por mim como as torrentes de água, a corça. Aí me cumpriu a minha palavra em ti, porque me amou profundamente. E eu também te amei profundamente, porque encontrei em ti Yahshua. Por que se amou Yahshua? Porque ele me aceitou, ele creu a mim, ele creu no que eu disse ao avô dele, aos antepassados dele e aos antepassados do avô dele. Yahushua, mas Abraão não é o primeiro? Não. Não. Eu existia antes de Abraão. Ele me prestou honra, porque ele bem sabia que eu venci os reis de Amorra para ele, Sodoma, que ele venceu. Ele veio me prestar homenagem. Eu estava ali. Com meu exército, dando assistência a Abraão, meu amigo. Nos remete à libertação de Yahshua em retorno à terra, afirmada. O retorno, os ossos de Yahusaf. Yahusaf estava no retorno? Sim, os seus ossos. Ele não tinha sido sepultado. Porque o costume é diferente. Uns entendem que tem que voltar ao pó, porque do pó fosse tomado, para que nada venha a usurpar o corpo. Nenhum ser diferente venha habitar o próprio corpo que é do corpo, que é do nome. Aí tem que ser lacrado em terra. Mas há outros que acreditam diferente, que esse corpo tem que ficar sendo servido. Um corpo morto. Para que ele possa estar vivendo ali. Mas outro entende que o corpo necessariamente há de ser sepultado. Para que exista a ressurreição. Eternamente. Porque eu bem posso contradizer a todos que desfazem desse corpo. Esse corpo é maravilhoso. Tudo que existe em nós é lindo, é muito formoso. O ser humano é a obra primícia da criação. É a obra, foi a última obra, né? Mas foi porque finalizou tudo. E finalizou, quando você finaliza, você coloca a coroa, ou é a cereja do bolo. Aquilo que está em destaque, o homem é a cabeça da criação. Toda a terra deve servir o homem.
todos os animais, toda a vegetação, toda a terra, as águas, os mares, tudo o que existe foi feito para o homem. Por que não fez o homem primeiro? Não. Depois o homem foi feito. Porque o homem, ele deveria trabalhar no que foi feito, para ser coparticipante na criação. Aí que entra a palavra Ul-Rein. Aí Ul, eu. Não sou mais somente eu. Existe o meu companheiro. Existe o homem. E eu disse ao homem, por obséquio, tantas as coisas que você pode colocar o nome, você pode fazer esse serviço, me auxiliar nisso. Ensinei para ele primeiro o meu nome. E tu se chamarás Yalsoru. Tu serás a minha casa, onde eu habito. E passei a habitar o homem. E o homem começou a fazer tudo. Foi isso. É simples, né? Mediante o quê? A palavra. Que estava onde? No homem. O meu Ruha. Esse que você está ouvindo. Fecha. A libertação. A libertação veio. Os ossos de Al-Husaf. O retorno. Aí veio o retorno do Mizraim na travessia. Os ossos de Al-Husaf. Aí veio o retorno dos ossos de Al-Husaf, de onde ele saiu, de onde ele foi vendido. Ele voltou para o ponto zero. Assim deverá ser você. Você deverá voltar para casa. Para onde? Yalsoru. O retorno. Os ossos de Al-Husaf. A libertação. Os ossos de Al-Husaf na travessia do Yom Sulfer, do fundo do mar. Chamam de mar vermelho, porque tem terra nele. No fundo do mar tem terra, sabia? Tem vegetação, né? E aquela terra aduba as algas, toda a vegetação. Ela auxilia, né? É um tipo de adubo que existe no fundo do mar, que serve de alimento a toda a fauna, né? E flora marítima. Porque tem vida. Tudo que tem na terra tem no mar, na areia. O que tem nas águas doces, tem nas águas salgadas. A lealdade de U com o seu povo. Eles falam fidelidade. Eu gosto de usar lealdade. É leal. É correto. É firme. É uma rocha. Quem é U e a rocha? A lealdade de U com seu povo no deserto. Ou é a aliança? O testamento. Ali foi afirmado o testamento. O que é a terra? E toda a terra tem um nome. Que terra que você vai me mandar? Yalsoru. Não foi outro nome. Não tem a terra, a está habitada. Você é a terra. Você é o Yalsoru. Entende? Qual é a terra? É você. Yalsoru. É bonito, né? Porque é a palavra, né? Não morre. Não morre. Não morre. Não é material. É Ruha, é espírito. Ó. É um novo nascimento. Ó. É nova criatura. Ó. Isso nos remete ao Renovado Testamento. A origem é lá no Testamento. Aí vem a revelação que é do Renovado Testamento. Tudo que está lá, aqui. Mediante o caminho que estava no fundo do mar. E ao roxo. Não há outra. No deserto, a aliança. No deserto, a aliança, a vara,
as tábuas do concerto. Correto? A primeira tábua. Vamos pegar a primeira tábua. Primeira tábua. Yaoshuru e pronto. Nada de transformação, nada de mudança. Porque foram mudados. O homem mudou o que disse. Eu escrevi, o homem escreveu também. Eu falei uma coisa, o homem disse outra. É muito simples, é só você analisar agora o que está acontecendo. O que vale para mim? A arca. As tábuas do concerto, né? Porque uma foi quebrada. Mas ela continua valendo. É a origem. Não adianta, é a origem, é Yaoshuru. Essa é a origem, essa é a tábua. Qual é a tábua? Yaoshuru, é pronto. É a casa. E os grãos do Manayao, do alimento. Esse é o testemunho que existiu o ensino, existiu o alimento e existiu o sacerdócio. Existiu a corretividade. Para que o povo não andasse ao léu em vão. O que era o Manayao? O pote. O pote. O pote tinha o Manayao. Era o pote. Esse era o Manayao, o pote. O que tinha dentro dele? Alimento. Cada um poderia pegar uma porção, segundo o número de pessoas na sua casa. Não é isso? E ninguém morreu e não envelheceu. Ninguém adoeceu. Porque não tinha sangue. Não tinha morte no pote. Não tinha morte na panela. Que foi tirada a morte do meu povo. Até que os que escolheram a morte abraçaram a morte. Mas o ensino é para a vida. Espera. Eu escuto o movimento de borbulhamento. Olha a força da palavra, né? Parece que é um orvalho. Igual essa madrugada descia um orvalho tão manso, um orvalho do Éden. Eu vi esse orvalho. E eu posso olhar. Deixa eu explicar uma coisa. Eu falo Shomayal. Tem o firmamento lá em cima. Eles falam que o Shomayal, ele está acima do firmamento, né? Muitos falam. Ele está abaixo. Ele está perto da gente. Bem perto. Na altura de uma árvore grande. Imagina uma árvore alta. O Shomayal está ali. O mundo espiritual. Está bem próximo de nós. Eu vi o Shomayal. Eu vi o Shomayal. Eu abro o Shomayal. Eu entro no Shomayal. É uma condição espiritual. Quando tem o firmamento que você vê, são nuvens, são águas e são os astros, os corpos celestes. O Shomayal, ele está abaixo. É onde tem contato com a gente. Você pode observar isso. Ele não está distante, tá? Uma escada, você atinge o Shomayal. Você entra em Shomayal. A escada de Arukaf, lembra? Que os molas descem e sobem para nos servir. Para guardar aqueles que são destinados a Yaoshuru, a ser Yaoshuru. O funeral no fundo do mar. O translado dos ossos de Yahushua. Então o que tinha? Tinha as tábuas no deserto, tinha tudo, as tábuas, depois da travessia, e existiam os ossos. Existiam os ossos. Os ossos estavam presentes, gente. O que eles carregavam, gente? O que eles carregavam, gente? Era um funeral, gente. O que eles carregavam? No Calvário, gente.
Falava que estava no visagem. Quem falava? Quem entrou primeiro? Eu sabe. Tão bonito essa. Esse cara, ou estava ali. Ah, que interessante. Olha, como vai acreditar nisso? Ah, o DNA está nos nossos. É o que te sustenta. É, pai. Bonito. É somente quem esteve ali que sabe dizer. Oh, eu sei. Eles me carregavam. Eles me carregavam no deserto. É por isso que existe a redenção. É por isso que existe a redenção de Senhor. Eles me carregavam. Eles me honraram. Como que eu não vou honrar, Senhor? Como que eu vou aceitar dar a riqueza, as promessas a outra nação? Não posso. Não posso. E o Senhor é como as cocavinhas do Shomaia Roxa, do firmamento, e os dons de terra, de areia, do mar e da terra. A infinidade presente. Fez as contas aí direitinho. E quantos que estava toda a terra, gente, no Misraim, toda a terra, todas as nações, toda sorte de povo, de etnia, assim como agora, tenho o direito de me servir com alegria e serem servidos com muita satisfação, como eu faço com muita alegria. Com muita alegria. Então vamos? Então, as tábuas do concerto e os grãos do manaiahu, o pote e a vara do sacerdócio. Era e o funeral no fundo do mar e na areia do deserto. Isso percorreu a areia do deserto. Até ter o entendimento correto aonde ia sepultar, até localizar, até achar a entrada da terra. Ficaram 40 anos, gente. 40 anos para entrar. Na Arábia, ficaram 40 anos na Arábia. Nos montes, o monte Sinai. Ficaram ali, eu estava ali. Ficou ali rodando. E pensa bem, e 40 anos com o morto, me carregando. Eles me carregaram. E só me sepultaram depois que entrou na terra. Depois que cumpriu a promessa. Não foi? Isso. Foi a minha palavra. O salve. O salve. O salve. Olohim. Desafinado para nós. Volta de 30 anos, me casei. Foi isso. É o funeral no fundo do mar e na areia do deserto da Arábia atual, diz a Arábia atual, antiga. O sustento. O sustento do povo se estendeu para o deserto, em Yal-Hussaf. Então, gente, a prosperidade, a providência de Yal-Hussaf se estendeu, gente, em todo o deserto. Em todos os 40 anos. Era a palavra, era o sustento, era o pão. Árvore plantada junto a ribeiras, árvore frutífera. Essa é a benção de Yal-Hussaf. De Yal-Shuru. De Yal-Hussaf, de Yal-Shuru. Tá? Yal-Shuru deu essa brachot de Yal-Hussaf. Tá? Foi essa, não foi outra.
Então, é o primeiro a entrar em estado de Shomayahu, Yahusab. Primeiro de todos eles, e depois os demais. E para que a ressurreição, é necessário que os ossos sejam sepultados. É necessário. É necessário. É de grande importância isso. Escrituralmente dizendo. E na realidade. Pois que tinha essa necessidade, mas poderia ser depositado os ossos somente no tempo correto. No tempo escrituralmente, profeticamente dito. É se cumprir a profecia. O sustento do povo se estendeu. O sustento do povo se estendeu para o deserto. Vamos passar para outro vídeo, né? 36, outro vídeo. O sustento do povo. Vamos lá, outro vídeo, tá, gente? Vamos para o terceiro.